Alô, amigos! Estamos novamente aqui para o segundo estudo bíblico que vamos encaminhar aos senhores. O primeiro foi muito bem aceito, tivemos um número bom de visualização e estamos felizes. Hoje vamos iniciar o segundo estudo bíblico e espero que vocês aproveitem o comentário que vamos fazer sobre a Bíblia Sagrada. Nós vamos comentar hoje sobre 7 bem-aventuranças que estão escritas no livro de Apocalipse. As 7 bem-aventuranças que ficou escrito durante todo o livro de Apocalipse, nós vamos focalizar em cada uma delas. Encontramos outras bem-aventuranças em todos os evangelhos, nos 4 evangelhos. A bem-aventurança pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas hoje vamos nos ater às 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro das revelações. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e que fecha a Bíblia com chave de ouro. Vem nos trazer conhecimento profundo de tudo o que aconteceu na Terra e determinar o início de um novo paraíso que Deus veio implantar para nós vivermos aqui. Tá? Graças a Deus que Jesus veio para salvar a humanidade. As profecias de Daniel, a Bíblia diz, depois que Daniel escreveu o livro estava pronto, a Bíblia diz que havia de ser selado. O livro devia ser fechado e não deveria se ler o livro. Ele seria lacrado. Por quê? Porque os tempos do fim ainda não havia chegado. Mas no livro de Apocalipse, nesse verso que nós vamos ler, o primeiro verso, que está no título e assunto do livro de Apocalipse. Versículo 1, capítulo 1, diz lá, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. A palavra de Deus fecha o livro de Apocalipse, trazendo a revelação que Deus deu a Jesus Cristo. Esta revelação foi dada nos céus. E todo o livro de Apocalipse, parte dele, as revelações são no céu e parte são na terra. Este primeiro verso, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, Deus deu essa revelação a Jesus Cristo, para ele mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo ele as enviou e as notificou ao seu servo João, que é o autor do livro de Apocalipse. Na verdade, ouvintes, a palavra de Deus mostra claramente para cada um de nós. E às vezes eu vou tocar em algum assunto, principalmente esse primeiro, que talvez algum dos senhores já tenham ouvido e outros não. Nós nascemos predestinados. Predestinados materialmente, fisicamente, nascemos predestinados a passar pela morte. Então todos nós, desde o nosso nascimento, já se sabe que nós estamos predestinados um dia a morrer. E a Bíblia Sagrada, ela revela para nós que vai haver um novo céu, uma nova terra. E Jesus, quando ele começou a pregar, as primeiras mensagens de Jesus era essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Graça nós damos a Deus que foi preparado a nós um lugar
para passar a eternidade. Na verdade, este versículo mostra claramente a primeira bem-aventurança no capítulo 3, no versículo 3, no capítulo 1, nós encontramos a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Interessante que lá no livro de Daniel, a determinação de Deus é para que o livro fosse lacrado. Por quê? O tempo ainda estava distante. Não era o tempo ainda de se anunciar as revelações do livro de Daniel. Nesse versículo, a promessa do Senhor, a bem-aventurança que vem em primeiro lugar, ela está dividida em uma tríplice promessa do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê. Notamos, meus ouvintes, que a palavra bem-aventurado, aquele que lê, está no singular. Quem lê, eu entendo que nessa expressão da palavra de Deus, apocalíptica, esse que lê é uma pessoa só. Podemos ler em conjunto? Sim, podemos ler em conjunto. Mas aqui a palavra de Deus vem, bem-aventurado aquele que lê, uma pessoa só. Em seguida, o versículo diz, e os que ouvem as palavras desta profecia. Primeiro, ler. Segundo lugar, ouvir as palavras desta profecia. Esta profecia que nós estamos estudando não é toda a Bíblia. São as profecias do livro de Apocalipse, é a revelação que Deus deu a Jesus Cristo, ao Salvador, para que trouxesse por intermédio de João conhecimento para os seus servos aqui na terra. Na verdade, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Porque não poderia estar tudo em conjunto esta palavra, não vamos discutir, é a palavra de Deus. Está corretíssima. É a palavra que nos traz conhecimento, é a palavra que nos traz revelação, é a palavra que nos traz inspiração, é a palavra que veio através de uma revelação que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo. Os que ouvem a palavra desta profecia. Quando nós lemos esta frase, os que ouvem a palavra dessa profecia, nós podemos imaginar. Estamos ouvindo pregadores, estamos ouvindo alguém falar da palavra de Deus, estamos ouvindo mensagem de pastores, de bispos, de obreiros do Senhor. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas é interessante nós prestarmos atenção que não basta só ouvir, nós temos que ler também a palavra. É interessante a união dessas duas bem-aventuranças, que uma só foi dividida em três. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve a palavra dessa profecia. Nem sempre nós ouvimos o correto. Cada pregador tem uma maneira de interpretar. E a Bíblia é um livro profundo, é um livro que precisa de uma revelação do Espírito Santo para entendê-la da maneira que ela foi escrita. Porque toda palavra, ela veio inspirada pelo Espírito Santo. Às vezes ouvimos alguém que não tem essa inspiração do Espírito Santo. Às vezes nós falhamos em explicar a palavra de Deus. Por isso que é interessante, além de você ouvir, quem tem ouvido, a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que tem ouvido, ouça. Se você não tem ouvido, lê. Mas se você tem os dois, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, para você conferir a verdade da palavra de Deus.
E bem-aventurado aquele que guardam as coisas que nela está escrito. Bem-aventurado aquele que guarda. Por quê? Porque não é importante ouvir e deixar a palavra sumir, desaparecer, apagar. É interessante ler a palavra, é interessante ouvir a palavra e é interessante, na realidade, guardar a palavra que está escrita. Guardar a palavra. O salmista Davi diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela vai nos despertando, a palavra de Deus, ela vai nos avivando, a palavra de Deus, ela vai nos munindo de proteção, a palavra de Deus vai fazendo cada dia mais nós nos aproximarmos de Deus. Por quê? Neste versículo 1 do capítulo, versículo 3 do capítulo 1, por que a Bíblia orienta nós a lermos, a ouvirmos e a guardarmos? O próprio versículo dá uma resposta bem clara. Guardar o que está escrito nas profecias desse livro. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então o tempo está bem próximo, mais próximo do que nós imaginamos. O tempo do Senhor voltar para buscar o seu povo e a sua igreja. A segunda bem-aventurança, essa foi a primeira, a segunda bem-aventurança se encontra no capítulo 1, no versículo 13. Diz a palavra de Deus: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Alguém pode até assustar. Talvez nunca ouviu falar sobre esse versículo. Porque todo mundo teme a morte. A morte é um temor geral. Estamos aí numa época em que todos estão temendo a morte. As pessoas não dormem direito, as pessoas têm uma preocupação gigantesca, se preocupamos uns com os outros, oramos uns pelos outros, para que Deus nos dê um livramento dessa epidemia que assolou o mundo. E agora vem o pregador e fala da segunda bem-aventurança. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Olha que coisa interessante. Para que ter medo da morte se estamos preparados para ela? Se nascemos predestinados a morrer materialmente? Porque existem promessas na Bíblia maravilhosas. Promessas na Bíblia que nos enchem de conforto espiritual. E na realidade, esse versículo saiu do céu. Morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Ouvinte, vocês sabem qual é o Espírito que disse isso? A palavra de Deus diz o Espírito. Qual o Espírito que disse isso? Foi o Espírito Santo. Onde estava o Espírito Santo neste exato momento que pronunciou esta mensagem profética, reveladora e maravilhosa? Bem-aventurados que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam.
É interessante nós pararmos um pouquinho para dizer o que Deus preparou para cada um de nós. Deus nos preparou para uma eternidade. Nós vamos todos passarem pela morte, mas todos nós vamos ressuscitar. Da mesma forma que o nosso mestre, da mesma forma que o Cordeiro de Deus, que quando João pregava no deserto, ele apresentava, ele indicava, ele apontava para o Senhor Jesus e dizia: olha ali o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele veio para isso, para salvar-nos, para preparar para nós uma vida eterna. E nós todos, vamos viver eternamente. Aqueles que morrerem no Senhor ressuscitarão na primeira ressurreição, e os demais ressuscitarão na segunda ressurreição. Esta foi a primeira parte do nosso estudo sobre as 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Na próxima semana estaremos dando prosseguimento a esse estudo e esperamos que você esteja junto conosco, ouvindo a palavra de Deus. Se você gostou desta palavra de Deus, continue nos ouvindo e inscreva-se no nosso canal para que nós possamos atingir um número necessário para que possamos, dentro em breve, fazer o nosso estudo ao vivo. Muito obrigado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.